Independência ou Morte. Essa é uma das obras mais emblemáticas da história brasileira. Uma pintura que é retratada e conhecida nos nossos livros escolares didáticos. Quem nunca se deparou com essa pintura aí no cantinho inferior do seu livro? Quem nunca, né? Essa obra de arte é do prestigiado Pedro Américo, um dos maiores artistas da história do Brasil, que hoje não é tão bem conhecido assim por causa de sua ida para a Europa, né? Ele preferiu seguir carreira na França, carreira acadêmica, porque achou que o Brasil era um pouco limitado em termos de conhecimento técnico e acadêmico. Pedro Américo ele foi de tudo um pouco, romancista, poeta, orador, político, teórico da arte. O cara simplesmente era um monstro. Pedro Américo é falado que ele veio, ele foi na verdade paraibano de Areia e foi um menino prodígio. Mais tarde ele veio a ser professor, ah, uma profissão que ele não queria ser, né? Ele até chegou a lecionar e tudo mais, só que ele viu que aquilo não era para ele. E então fala em suas descrições históricas que ele pediu um afastamento com motivos de saúde ou de estudo e então ele deu no pé, partiu Europa. Pedro Américo ele estudou na Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro, né? Que é a que foi, eu não sei se é ainda, Academia Imperial de Belas Artes, localizado no Rio de Janeiro, e lá na França ele estudou na Academia Central, quer dizer, não, na verdade, Academia Cent... não, como é que fala? Centro da Arte Acadêmica Mundial, isso mesmo, localizado na França. Então, Pedro Américo ele sempre viu o Brasil como limitação para estudar. Eu acho que todo brasileiro que tem um pouco de senso crítico, ele sempre vai pensar isso, né? O, o Brasil dá para estudar sim, né? Dá para se formar, dá para seguir uma carreira sólida, mas ah, lá fora você pega uma onda maior, né? Você surfa numa onda bem maior. Aqui é como se fosse surfar numa onda mais baixinha. E Pedro Américo, ele teve suas pinturas, né? E o que ficou para nós hoje foi uma escassez de quadros que, assim, o que ficou para nós hoje foi muito pouco mesmo. Uma meia dúzia de quadros aí e só. O que ficou de herança para nós foi, foi praticamente nada. Porque dizem que ele desenhou muito, né? Fez muito estudo técnico, estudo de exercícios. Então, isso aí praticamente não é encontrado hoje em dia, né? Não sei se está escondido por aí, mas o que a gente encontra hoje de herança artística
histórica é uma meia dúzia de quadros de Pedro Américo e nada mais. Agora uma parte interessante que coloca Pedro Américo lá no auge comparado com todos os artistas brasileiros. Pedro Américo, ele discursou perante a realeza da época em língua italiana e inglesa. Isso mesmo, irmão. Além de expor as suas obras para a realeza da época, ele ainda fez isso em língua italiana e inglês. Isso mesmo. O cara simplesmente ultrapassando qualquer limite de barreira possível para qualquer brasileiro daquela época. O cara simplesmente é considerado um monstro por causa disso. Porque ele queria patamares altíssimos, irmão. Ele não se contentava com pouco. Ele aprendia um negocinho aqui, queria mais. Aprendi outro ali, não, eu não estou satisfeito, quero mais. O cara simplesmente era assim. Em outras palavras, eu diria que ninguém fez o que Pedro Américo fez. E isso eu tô querendo dizer com artistas, né? Pedro Américo, ele atingiu posições que nenhum outro artista atingiu. Como é o caso aí desses artistas brasileiros conhecidos, né? Ah, Cândido Portinari, Tarsila do Amaral, que a gente vai ver aí a queridinha do Abaporu, né? Essa obra aí também bastante conhecida nos nossos livros escolares. Deixa eu ver mais quem. Almeida Júnior, Anita Malfatti, de Cavalcante. Então são artistas conhecidíssimos daqui do Brasil que não chegam, para mim, minha opinião, como artista, não chegam no pé de Pedro Américo. Simplesmente Pedro Américo foi o maior pintor do Brasil, isso mesmo. É o que todos os brasileiros deveriam ouvir. Engolir isso. Por mais que ele não encerrou a sua carreira aqui no Brasil, né? Ele foi para a Europa e morreu por lá. Porque ele viu uma escassez aqui, né, de estudos. Então, é de preferência do cara, né? Mas a gente tinha que enxergar isso, passar a enxergar Pedro Américo como o maior pintor e artista que já teve aqui no Brasil. E isso, né, de em períodos, né? Porque ele teve seu período. Hoje a gente tem uma outra leva de artistas, né? Que é a contemporaneidade. Então é isso aí, gente. Pedro Américo para mim foi um imbatível. ah, Ele é sim considerado o maior pintor do Brasil, né? Queira você ou não, né? Ah, mas eu não acho, cara. Eu acho que foi Tarsila do Amaral. Não, não cai nessa besteira não. Pedro Américo, ele rompeu o que ninguém rompeu. Pedro Américo, ele foi muito além, né? Então é isso. A gente esmiuçou um pouquinho da história de Pedro Américo e eu fico por aqui. Até a próxima.